Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está super em alta. Como vários episódios aqui, eu sempre falo que é um tema especial, um tema que está em alta, mas esse tema eu tenho certeza que você vai gostar porque está ligado ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje a gente vai bater um papo sobre desenvolvimento pessoal e profissional através do inglês. Tudo sobre programação neurolinguística aplicada ao inglês. Então, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas antes eu quero deixar um convite para você que também quer ativar o seu próprio podcast. Você já pensou em ter o seu próprio podcast? Gravar em um estúdio como esse sem se preocupar com nenhuma parte técnica de iluminação, áudio e vídeo? Tudo isso você encontra disponível aqui no Estúdio RVL. Basta você pesquisar @Estúdio RVL no Instagram, entrar em contato com a nossa equipe e ativar o seu podcast aqui em Belo Horizonte. Então, fica a dica, @Estúdio RVL e ative você também o seu podcast. E voltando para o BH Podcast, hoje a gente vai bater um papo com Laila Caroline, que é mentora de inglês e vai compartilhar algumas dicas para você destravar o aprendizado no inglês. Seja bem-vinda, Laila. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, gente, compartilhando um pouquinho mais, do meu conhecimento. Prazerão de estar aqui. Que ótimo, é um prazer receber você aqui também no BH Podcast. É o primeiro episódio sobre esse assunto tão importante, né? Exato, o inglês. Exatamente. Vamos falar hoje sobre inglês, mas principalmente não só sobre aquele inglês raso que você aprende na escola, mas sobre como você pode utilizar o inglês para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Exato. Laila, eu já vou entrar assim com uma pergunta bem específica, né? Qual que é a diferença de uma professora para uma mentora de inglês? Exato, muitos me perguntam. Eu sou a primeira e a única mentora de inglês aqui em Belo Horizonte, né? Eu iniciei no ano de 2020 como mentora de inglês. Qual é a diferença? O professor de inglês, ele te dá aula sobre o inglês, certo? Então, o objetivo é o inglês. Tanto que ele usa materiais com o objetivo de você aprender present perfect, verb to be, present continuous e etc. Então, o foco é o inglês. O mentor de inglês, ele não está focado no inglês. Ele está preocupado em te ensinar, em adquirir o inglês de forma inconsciente e natural, através do desenvolvimento pessoal e profissional em inglês. Então, imagina só, uma aula, né, que você tá chegando ali, ao invés de você chegar e aprender sobre o verbo to do, to be, né, que é aquele Que todo mundo já passou um dia, né? já passou um dia. Por essa etapa do inglês. Complete a lacuna com o verbo no verbo to be, qual passado, presente, futuro, né? Ao invés de você focar nisso, o mentor de inglês, ele vai focar no contexto em que você está inserido. Effective communication, por exemplo. Como eu vou me comunicar de forma efetiva dentro de uma reunião? Para falar de forma natural, de forma confiante em inglês. Então, o foco não é o inglês. O foco é falar de forma confiante, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Então, esse é o diferencial dentro de um mentor de inglês e um professor de inglês. Eu tô focada aqui em trazer a ferramenta que vai realizar os seus sonhos, né? Concorda comigo? Ninguém tá aqui querendo aprender o inglês por causa do inglês. Sim, simplesmente pelo inglês, né? Para ter mais uma língua. Para ter mais uma língua, né? Se a gente puder, eu tenho certeza, gente, principalmente brasileiro, se ele pudesse apertar um botão assim, ó, para aprender o inglês de um dia para o outro, ele apertaria esse botão. Apertaria. Né? Por quê? Porque o foco não é o inglês. O foco é eu me realizar profissionalmente, pessoalmente, né? Então, geralmente, o que vai incluir, né? Dentro desse desenvolvimento pessoal, desse desenvolvimento profissional? Eu quero poder fazer uma viagem, né, para o exterior. Eu quero poder estudar fora, né? Eu quero trabalhar fora. Não, eu quero ganhar mais dinheiro. Por que não? O inglês, ele traz Quero isso. ser promovido no ambiente de trabalho. Eu quero ser promovido dentro de uma multinacional, né? Eu quero ter mais acesso a conteúdo. Até porque o inglês, ele ultrapassa essas barreiras, né? Totalmente. O inglês, ele te dá acesso a artigos, a conteúdos que o português, ele não te dá. Isso mundialmente, né? Então, o objetivo, o foco não é o inglês. O foco é se desenvolver através do inglês. Então, dentro de uma mentoria de inglês, você não está focado no verbo to be, verbo passado, presente e futuro. Você está focado em se desenvolver pessoalmente e profissionalmente através da nossa metodologia, né?
que está baseada na programação neurolinguística. Muito bom. Já gostei da explicação inicial e aqui no display tá projetado aqui, né? Qual que é o nome da escola? English in Reality. Isso aí, isso aí. Eu não vou arriscar de falar alguns termos aqui em inglês, mas queria que você já deixasse o arroba, né? Para quem Sim. vai assistir ou ouvir esse podcast, já acompanhar durante o podcast. Exato, o arroba é laila.caroline, tá? Então só pesquisar laila.caroline e vai aparecer mentora de inglês. E o que você comentou é bem interessante porque o objetivo de cada pessoa pode variar. Tem gente que tem um objetivo do inglês para viagem, né, simplesmente para ter essa liberdade geográfica. Mas eu conheço muitas pessoas que querem para negócios mesmo, além da tratativa, mas também dessa liberdade de ler um artigo e compreender totalmente. O que você mais recebe de demandas? Por que as pessoas querem aprender uma nova língua como o inglês? Justamente esses pontos que a gente acabou de pontuar, né? Laila, vou viajar. Eu vou viajar daqui 5 meses, eu preciso... E às vezes o brasileiro é tão imediatista, né? 5 meses. Daqui 5 meses eu quero... fluente em inglês. Tá? Eu quero poder me comunicar, né? Dentro de uma minha multinacional. Eu quero poder fazer um mentorado. Geralmente mentorado, né? Eles exigem fluência no inglês, né? Não tem como você fazer um mentorado, doutorado sem fluência no inglês. Então, sempre vem, né, alunos interessados nisso, em se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? Então, o material, ele é todo criado para isso, para que a pessoa, ela possa focar e se desenvolver nessas áreas, né? O inglês, eu costumo dizer que ele é o mesmo. Ele é o mesmo para tudo. Para você viajar, né? Para você se comunicar num restaurante, para você se comunicar dentro, né, de uma empresa. O vocabulário, ele muda. Mas o vocabulário, ele é técnico. Então, isso você aprende depois que você já se torna fluente, depois que você já se comunica. Então, o inglês, ele é o mesmo. Né? O que a gente vai fazer é lapidar, trazer essa aquisição para que depois você venha com o vocabulário técnico, né? Eu sou um engenheiro, eu quero falar sobre o relatório que eu apliquei dentro da empresa. Beleza, isso é um vocabulário técnico. Mas eu primeiro preciso adquirir a língua. Eu preciso ficar fluente nela. Entende? Muito bom. Tô começando a entender aqui, mas tem um detalhe bem importante, né? Quando a gente inicia esse processo, por exemplo, uma pessoa que nunca teve uma experiência com uma língua estrangeira ou com inglês, qual que é o primeiro passo que essa pessoa precisa ter a partir do momento que, por exemplo, ela tem você como mentora dela? Sim. O primeiro passo que ela precisa é entender a diferença entre o estudar, o aprender e o adquirir. Né? O estudar é o learning, o aprender é o termo learning que eu vou trazer aqui para vocês, né? E o adquirir é o acquisition, adquirir a língua. Qual a diferença dos dois? Quando você estuda uma língua, você usa a parte consciente da sua mente, né? Então, o que é o nosso consciente? É a parte analítica, é a parte racional, é a parte que calcula as coisas. É aquela parte que te faz pensar, poxa, o verbo é no início ou no final? Na hora que eu vou fazer a pergunta no negativo, peraí, o verbo to be, na hora que eu vou fazer uma pergunta, é antes ou é depois? Você está usando o seu consciente, você está racionalizando muito. Então, quando você estuda, o inglês ele vai só para o seu consciente. Lá é onde está a sua memória de curto prazo. Né? O que a gente chama de short memory. O que é isso? Eu gosto muito de dar um exemplo do computador, né? Pensa no computador. Ele tem a memória RAM, certo? Sim. A memória RAM, ela é uma memória de processamento. Sim. Ela vai definir se o computador ele vai ficar mais rápido ou mais lento, né? Então, nós estamos utilizando memória de processamento aqui agora. Você está recebendo o meu som, você está processando esse som, está entendendo esse som, né? E está absorvendo esse som. Isso em segundos. Tá? Só que quando eu estudo o inglês, fica nessa memória de processamento. Quando eu adquiro o inglês, ele vai para o meu subconsciente. Então, imagina só, tem a parte consciente da minha mente de um lado e a parte do meu subconsciente. Entre essas duas partes tem uma linha. Essa linha a gente pode chamar de filtro, tá? Tô trazendo uma linguagem bem básica aqui, né? Bem simples para vocês entenderem. Consciente, subconsciente. E esse filtro é que vai definir se o inglês ele vai para o seu subconsciente ou se ele vai para o seu consciente. Como de fato, né? O inglês ele vai para o meu subconsciente. Por quê? Aquisição é isso. É eu falar com naturalidade. A gente está pensando para falar português agora? Nem um pouco.
Eu ia até te perguntar isso, por exemplo, quando a pessoa tem que traduzir na mente dela a palavra que ela vai falar, quer dizer que ela tem um processo mais demorado. Por exemplo, right, lado direito, né? Ela pensa, direito, o que que eu vou... Ela procura a palavra e sai right, aí ela fala. Exato. Então isso é um processo que não é nativo, não é Não é natural, espontâneo. né? Não é Sim. espontâneo, não é automático. É um processo que vai alongar o seu objetivo, que é de falar de forma natural. É um processo mais demorado de adquirir a língua, né? Então, que geralmente dentro do estudo, né, no ensino tradicional, a gente aprende. Eu falo, gente, porque eu tive essa experiência, né? Eu comecei muito nova a estudar o inglês. Eu tinha um sonho muito grande, eu cantava música sem entender nada, né? Ficava olhando aqueles clipes lá e imitava inglês sem saber o que estava falando. E minha mãe e meus pais, eles perceberam isso. Inclusive, eu gostaria muito de honrar a vida deles aqui, porque eles foram um dos que mais, assim, me incentivaram, né? Dentro do caminho mesmo da descoberta do inglês. E eles me colocaram, né? No cursinho tradicional. Pô, você quer aprender inglês? Vamos no cursinho tradicional. Fiquei 3 anos estudando. Naquele momento, eu não sabia que eu estava estudando inglês, né? Eu fui descobrir isso em 2020. Né? Depois de passar todo o processo. Passar todo o processo. E aí eu ensinei, né, dei aulas também no ensino tradicional em várias escolas de idiomas aqui na região de BH, né? Então, Wizard, né, bem famosa, bem renomada, né? Anos que a Wizard está aí no mercado, B2s, Influx, várias escolas de idiomas. Então, foram quantos anos? 6 anos. Desde os 16 anos, dando aula tradicional, né? Aquele tradicionalzão mesmo no ensino do inglês, né? Que todos já conhecem. O que, na maioria das vezes, é a primeira porta de entrada, o primeiro contato das pessoas com o inglês. Exato. Então, ela vai entrar e ela vai começar a estudar. E ela vai perceber que ela vai demorar muito tempo para adquirir algo que ela pode adquirir hoje. Né? Então, quando eu fiz essa descoberta do English Acquisition, né? Que é a aquisição do inglês, a gente começa a ver como que funciona a nossa mente. Né? Então, programação neurolinguística, todo o nosso método está baseado nisso. O que significa programação? Programar. Neuro, mente, linguística, linguagem. Então, a linguagem, ela nada mais é do que uma programação mental. Sim. A aquisição de uma língua é feita através de padrões sonoros, né? E isso já descarta aquele mito de que muita gente fala assim, não, mas para falar inglês fluentemente, eu tenho que pensar em inglês. Tem que ficar com aquele card, né, arrastando pra cima aplicativos e Exato, vocabulários. Nossa, eu tenho que decorar e eu tenho que pensar em inglês agora. Exclui português, sai português, vem inglês. Não existe isso. Eu vou te dar um exemplo muito simples pra gente entender isso, né? Como que funciona, né? De acordo com o conceito da programação neurolinguística. Pensa só, todos nós, a gente consegue fechar o olho e pensar em uma porta, certo? Sim. Eu fechei o olho... A gente está imaginando uma porta. Imagina que tem 3 pessoas aqui. Uma pessoa é americana, a outra é brasileira e a outra é espanhola. Sim. Daí você fala para elas assim, ó, pensa numa porta. Logicamente que para brasileira você vai falar em português, para americana você vai falar em inglês, para espanhola você vai falar em espanhol. Pensa em uma porta. Primeira pergunta. Quando elas estão ali, né, tendo a imagem de uma porta, elas estão tendo o mesmo pensamento ou um pensamento diferente? O mesmo. O mesmo pensamento. Sim. A porta ela é a mesma, né? Em Sim. qualquer lugar. Às vezes a referência vai ser o quê? Às vezes uma porta quadrada, redonda. Os detalhes de cada local. Verde, rosa, mas é o mesmo objeto. É uma porta, certo? Sim. Agora, quando eu vou pedir elas para verbalizarem o que elas têm na mente delas. Quando eu pergunto para a brasileira, o que ela vai falar? Porta. Porta. Se eu pergunto para a americana, door. Se eu pergunto para a espanhola, puerta. Beleza. O que elas acabaram de fazer? Elas conectaram o pensamento delas, imagem, com o som que isso tem. Então, a programação neurolinguística nada mais é do que isso. Você conecta o seu pensamento direto com o som, né? Um exemplo básico. Tem caneta aqui? Não. Vou te dar esse celular aqui como exemplo básico. Sim. Imagina isso aqui, né? Qual que é o nome disso? Celular. Celular. Aqui, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente dá o nome para isso de celular. Mas se a gente for procurar no dicionário em inglês, qual que é a descrição, qual que é o significado desse objeto, ele vai mostrar que é um aparelho utilizado para comunicação social, ok? Sim. Uma descrição básica disso aqui. É um aparelho utilizado para comunicação social. Quando você pergunta, né? Imagina que a gente tem uma etiqueta aqui, um adesivo, certo? E eu quero perguntar para o brasileiro, pera, qual é o som que você dá para esse objeto? Celular. Entendi.
Qual que é o som que você vai dar, né, lá na China? Ele vai dar um som diferente, mas o objeto, ele é o mesmo. O que geralmente no ensino tradicional acontece? Você pega o objeto, você pega o significado disso, certo? Vai para a palavra em português, celular. Ah, como é que é celular em inglês? Cell phone. Esse caminho aqui, não é que é errado, mas é longo. Te faz pensar demais. Se for pensar Eu no tenho que processamento traduzir. de informação. Exato. Ai, pega a palavra em inglês, passa para português. Não, eu excluo esse intermediário. Eu excluo a palavra em português. Então, eu vou pegar o significado, que é uma imagem mental. Você consegue imaginar, você consegue tocar, você consegue sentir, você sabe o que é, e você conecta com o som disso, em inglês. Né? Então, dessa forma, você vai adquirir a língua. A aquisição, ela é feita de forma natural, quando a sua mente ela consegue identificar o significado, o contexto em que você está inserido, com o som que isso tem. É uma associação. É da mesma forma que uma criança, um bebê recém-nascido, ele começa a desenvolver a fala. O princípio é mais ou menos o mesmo? Sim, em partes. Né? A gente primeiro precisa entender como que é a aquisição da primeira língua e como é a aquisição de uma segunda língua. Tem diferenças? São duas formas diferentes. Né? A aquisição da primeira língua, vamos imaginar na criança, né? A criança, quando ela vai adquirir a primeira língua, de fato, ela nasceu e ela tem a habilidade de pensar, certo? Porém, ela não pensa em um idioma. Ela ainda não sabe falar. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, para falar em inglês, para falar português, eu preciso pensar na língua. Não. Como ser humano, nós não dependemos de um idioma para pensar. Isso aí a gente já tira esse mito que muita gente fala, né? Para pensar em inglês, para falar inglês, eu tenho que pensar em inglês. A gente pesquisou muito, né, dentro do estudo da neurolinguística. E pensa só numa pessoa surda e muda. Essa pessoa que é surda e muda, ela pensa? Pensa. Ela fala? Não. Mas se ela não fala, em que língua ela vai pensar? Ah, não, nasci no Brasil, tô pensando em português. Claro que não. Ela nunca teve o padrão sonoro para conectar. Ela não foi exposta a esse... Ela não foi exposta. Então, se você fala que você tem que pensar em um idioma para falar um idioma fluentemente, você está excluindo a habilidade de uma pessoa de falar sem ter que usar sons. Então, você não precisa, de fato, pensar em uma língua. O que existe é, você não pensa em idioma. Você usa um idioma para expressar o que você pensa. Interessante. Entende? Provavelmente essa pessoa que é muda, que tem essa limitação, ela vai exemplificar ou expressar esse aparelho em algum sinal e vai comunicar muito bem, porque ela foi ensinada, ela absorveu aquele aprendizado. Exato. Então a gente não depende da língua para que a gente do pensamento em um idioma para que a gente possa adquirir, né? Então o processo ele se torna natural através disso. Então quando eu vou te dar uma aula, né, por exemplo, eu quero aprender há quanto tempo faz que eu faço alguma coisa, né? Então o tema da aula não vai ser o present perfect. O tema da aula vai ser há quanto tempo faz que eu faço algo, né? Então, vamos supor, você quer falar que, no meu caso, né, já faz quantos anos? Vai fazer 10. Vai fazer 10 anos que eu tô dentro da área, né, do ensino da língua, né? Há quanto tempo faz, né, que eu sou professora, mentora? Já faz 10 anos que sou mentora. Como que eu falaria isso em inglês? Sim. Normalmente, no tradicional, o que a gente faz? Como é que eu falo já faz 10 anos que eu sou mentora? Palavra por palavra. Palavra. Quase lembra daquela linha pontilhada embaixo que você ia escrevendo palavra por palavra. E tem mais, a gente não tá só condicionado a isso, não. E isso é um detalhe muito importante, porque todo brasileiro, sem exceção, 99,99%, guarda esse número, 99,99% dos brasileiros estão condicionados a estudar inglês e não adquirir. E o estudo é isso. Aí você traduz mentalmente, né? Já faz 10 anos que eu sou mentora. Aí você sabe que no inglês tem que ter uma ordem certa para falar as coisas, né? Sim. E aí você pensa, nossa, peraí, o verbo vai vir antes, se é uma pergunta, se não é. Aí você tem que colocar em ordem de uma forma que faça sentido em inglês. E aí depois você precisa, além de colocar em ordem, pensar na gramática. Peraí,
Como que eu vou colocar no tempo? Porque você sabe que Sim, tem o tempo. muitos tempos verbais em inglês, né? Até mais que o português. Total. Português são 3, inglês são 12. Aí você pensa, meu Deus, que tempo verbal que está. E nesse momento que você tá aqui, ó, raciocinando, a pessoa tá te esperando pra você falar, Sim, né? Então, são 7 passos que a gente tá condicionado, que o brasileiro tá condicionado, né? Que a gente descobriu que o brasileiro tá condicionado a passar, tentando estudar o inglês. Então, ele pensa em traduzir, traduz palavra por palavra, depois ele pega, coloca em ordem, pensa na gramática, se ele lembrar do som, porque tem esse detalhe também. total. Você sabe até como a palavra se escreve, né? Uhum. Mas na hora de falar, ai meu Deus, Trava. como é que é o som? Se conseguir falar, aí sim ele vai pro 7º passo, que é a fala. Então, são 7 passos que, infelizmente, aqui no ensino do Brasil, ensino tradicional, né, desde toda a minha experiência que eu tive no ensino, a gente percebeu que o brasileiro está condicionado a passar. Então, Entendi. dentro do mentoring, a gente descarta esses 6 passos. Você não vai ser mais condicionado a estudar. Você vai ser condicionado a adquirir. Então, exclui esses 7 passos aí, exclui esses negócios que não vai dar resultado, que você precisa adquirir. E como a gente adquire? Utilizando 2 habilidades. Legal. 2 habilidades. Então, ao invés de 7, a gente vai usar 2. Já resume muito, menos da metade. Tá ótimo, né? 7 para 2 tá ótimo. É isso que eu tô pensando, isso teoricamente. Vamos ver. Vamos ver Quais na são os prática, dois? gente. Vamos ver na As prática. duas. Esses 2 passos, né? Essas 2 habilidades estão resumidas em habilidades cognitivas que nós, como seres humanos, já nascemos com ela. Então, eu costumo dizer que qualquer profissão é mais difícil que falar inglês. Qualquer profissão. Qualquer profissão é mais difícil. Imagina só um médico. Um médico, para ele operar ali o corpo humano, é muito mais difícil do que você falar um idioma. Não é verdade? Faz sentido. Então, para você falar um idioma, para você ter uma profissão, né, ter uma carreira, você precisa adquirir novas habilidades, né? Sim. 5, 6 anos, 10 anos, geralmente, né? Agora, para você falar o inglês, você já nasceu com essas habilidades para falar o inglês. Quais são elas? Primeira, você tem poder cognitivo de pensar, certo? Sim. Então, né, você consegue imaginar, você consegue criar pensamentos, você não tem nenhum problema cognitivo em relação a isso. Você consegue criar pensamentos. Lembrando que a gente cria pensamentos em imagens, né? Sim. Imagens, referências, né? Você não pensa em uma língua, né? E volta lá no que eu falei para vocês antes, né? Então, você vem com o pensamento. Eu sei pensar. Eu tenho habilidade de pensar. Segundo passo, imitar sons. Interessante. Né? Se eu falo, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Taracaia. Imita, fala essa palavra. Tá na caia. Isso. Eu inventei, tá, gente? Senão eu não sei se essa palavra existe. Eu tô assim, de onde que saiu? Eu inventei. Por que eu trouxe esse exemplo, né? O ser humano, ele é capaz de imitar qualquer som, Sim, né? Mesmo ele que exatamente. não entenda. Ele vai imitar, ele consegue imitar. Então, essas são habilidades cognitivas que a gente tem para aprender qualquer língua. Não é só inglês, qualquer língua. São habilidades cognitivas, né? Então, é através dessas habilidades que a gente utiliza 2 passos dentro da mentoria, né? Primeiro, eu vou conectar o meu pensamento, né? O contexto onde eu estou e o som que isso tem. Então, vamos lá naquele exemplo, né? Que eu dei. Já faz Sim. quantos anos? Já faz 10 anos, né? Que eu sou mentora. Qual que vai ser o contexto? O significado para essa frase? Já faz quantos anos? 10 10. anos que sou mentora. Mentora. Eu vou parafrasear. Então, eu vou tirar o foco da frase, da palavra em português. Sim. Então, qual é a outra forma de falar? Já faz 10 anos que eu sou mentora em português. Uma outra forma de falar isso. Sou mentora há 10 anos. Sou mentora há 10 anos. Outra. Há 10 anos. Mentoro pessoas há 10 anos. Mentoro pessoas há 10 anos. Beleza. Então, eu sou mentora. Qual que é o primeiro exemplo que eu dei? Eu sou Já mentora faz 10 já faz anos, 10 anos que sou professora. É quase um passado ali. Exato. Aí, olha só. Você parafraseou. As palavras são as mesmas? Não. Não. Estrutura Mas diferente? o significado, o contexto é o mesmo. Sim. Então, A surpresa. comunicação final vai passar a mesma mensagem. Exato, Mensagem. é a mesma mensagem. É o que a gente chama de significado. O significado é o mesmo. Então, a gente não vai focar na tradução dessas palavras. Como é que eu falo já? Como é que eu falo faz? 10 anos. Eu vou focar no contexto. Então, qual que é a mensagem que essas 3 frases estão me passando? Há quanto tempo faz Uhum. que eu sou mentora? Vamos generalizar mais, né? Há quanto tempo faz que eu faço algo?
Há quanto tempo faz que eu sou algo? Então, toda vez que você quiser falar há quanto tempo faz que você faz algo, você vai usar esse som aqui, ó. Aulinha rapidinha. Repete em voz alta pra mim. Bina. Bina. Só imita. Depois a gente vê. Depois a gente vê o Só que imita. significa. I've been. I've been. Depois do I've been, a gente vai falar, né, quem a gente é, o que a gente faz, né? No meu caso, mentora, né? Sim. I've been, mentora. Então, I've been, imagina aqui, blá, blá, blá. Mais um som em inglês. For. For. Depois do for, você fala a duração, né? No meu caso, 10 anos, né? Então, sou mentora há 10 anos. A carcaça vai ser sempre essa. Há quanto tempo faz que eu faço algo? I've been, blá, 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 for, blá, blá, blá. Então, como que eu vou falar que eu sou mentora já tem 10 anos? I've been for 10 years. Exato. Como que eu falo mentor em inglês? Mentor. Mentor. I've been a mentor for 10 years. Legal. Então, essa é a carcaça, para sempre. Toda vez que você quiser falar quanto tempo faz que você faz algo, I've been a for. Eu sou mãe, já tem 5 anos. I've been a mother for 5 years. I've been a for. Você acabou de aprender o present perfect em 5 minutos. Em 5 minutos. Mentoria instantânea. Mentoria instantânea, né? Então é dessa forma, a sua mente, ela vai adquirir a língua de forma mais rápida, né? Legal, uma forma tradicional, né, de ensinar isso hoje você vai aprender o present perfect. Olha, toda vez que você quiser falar o present perfect, você vai usar o verbo to be no particípio. Aí mas o artigo tudo. aí já pronto, minha cabeça já tá lá na nuvem, né? Então, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. A nossa mente, ela aprende através de contextualização, conceito, emoções, sensações. Então, dentro da mentoria, a gente utiliza esses gatilhos mentais, princípios da neurolinguística, que vai fazer com que você se sinta no contexto. Poxa, eu quero falar quanto tempo faz que eu faço algo. Cara, me imagina dentro de uma entrevista de emprego, né? Sim. Eu tenho que falar quanto tempo faz que eu trabalho na área. Trabalha em áreas específicas. Em áreas específicas, né? Então, como que eu vou responder uma pergunta dessa dentro de uma entrevista? I've been a for. I've been a for. Então, eu conecto o contexto, a ideia, o significado ao som que isso tem. Eu retiro a tradução. Isso aqui que a gente está fazendo é interpretação. Você interpreta. Muito bom. Você não traduz. E Laila, para a pessoa que está começando a dar espaço no inglês, né, começando a jornada no inglês, quando essa pessoa tem uma necessidade, como você comentou, exclusivamente no primeiro momento para negócios ou trabalho, a pessoa consegue focar nesse conteúdo para ela absorver, por exemplo, em 6 meses, né, as urgências que aparecem assim, para ela fazer uma entrevista de emprego? É possível com uma mentoria? Sim, a mentoria ela vai fazer com que você adquira o inglês, tá? Mas uma coisa que você falou, um ponto que você colocou aí bem interessante em 6 meses, geralmente os alunos vêm, né? Laila, eu preciso em 3 meses fazer uma entrevista. Fazer uma entrevista em inglês, eu preciso daqui 1 ano fazer isso. O brasileiro, ele tem uma mania muito, eu falo errada, né? Ele vai procurar as coisas na hora que o bicho tá pegando. No limite imediatista. No limite, né? Então, isso já foge daquele conceito. Eu não trago aqui promessa de em 3 meses você irá ficar fluente e irá falar tudo que você sabe em português e inglês. Não existe Não isso. traga o seu inglês em 3 meses. Não traga o seu inglês em 3 meses. O que existe é a aquisição que você tem dentro do processo, né? Então, a pergunta certa a se fazer não é quanto tempo eu vou ficar fluente para falar em uma reunião, para viajar daqui 6 meses. Não. A pergunta certa a se fazer é quanto tempo você está disposto para se dedicar em adquirir um inglês. Entende? Legal. Então, existe uma pesquisa, né, de Cambridge. Eles fizeram essa pesquisa, acho que já tem um tempinho já. E nessa pesquisa, eles mostraram que para um ser humano, tá, gente? Isso sem exceção. Ser humano, cognitivamente falando, para adquirir uma língua, ele precisa de 800 horas de prática. Prática. Isso não é estudo, é prática, tá? Mas como que eu vou praticar sem saber o que eu vou falar? É por isso que entra o processo da aquisição. Por isso que entra um mentor de inglês aqui com essa função. Tá? Legal. Primeiro eu adquiro a língua. Sim. Depois eu venho a fala, né? A fala, ela é um produto do que é da minha aquisição, né?
Então, dentro da mentoria, eu te dou o conteúdo, porque para você conversar, você concorda que você tem que ter um tema, você tem que ter um conteúdo, você tem Sim. que falar O sobre assunto, o né? assunto. Sim. E você precisa do vocabulário para isso. Então, dentro da mentoria, eu vou trazer o conteúdo e eu vou trazer o vocabulário. E você, nesse processo, vai adquirir. Quanto tempo você está disposto para praticar o inglês todos os dias para você adquirir ele de fato? Tem gente que em 3 meses se dedica tanto que, sim, consegue. Flui, Sim. né? Mas não existe essa promessa de que, ai meu Deus, a Laila vai te fazer em 3 meses adquirir. Se você se dedicar, né? Divide essas 800 horas aí, ó, por dia, né? A minha mentoria, no caso, são 30 meses de curso. 30 meses de curso, de mentoria. Divide 800 horas por 30 meses. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Isso aí. Multiplica, né? O inglês não é estudo, é a prática. Então, dentro, né, dentro do nosso material, nosso material, ele é um material autêntico, né? Ele traz toda a prática que você tem para você adquirir um inglês, né, de forma automática, de forma natural, mas que você pratique todos os dias. Então, os Sim. meus alunos, todos os dias, 30 minutinhos por dia, está treinando, praticando o inglês, adquirindo o inglês dentro da nossa plataforma. Geralmente, um professor de inglês, o que ele faz? Ele pega um livro, um E CD, segue. né? Um CD, um Se DVD. você quiser um CD, um DVD, um áudio, pega um CD, um livro. Eu falo que eu fiz isso. Eu era professora de inglês, né? E eu não tinha esse conhecimento. E pronto, você vai ler o livro, você vai escrever e se tudo der certo, você vai conseguir falar. Um dia vai Um sair dia um vai inglês. sair um inglês fluente, como eu tentei em 3 anos aí, né? Então, eu consegui adquirir conhecendo como a minha mente funciona, né? Nesse todo passo a passo. Então, não, você não vai adquirir a língua se você não se dedicar todos os dias, né? Divide essas horas, 800 horas, todos os dias, que aí sim você vai conseguir adquirir. Muito bom. Você comentou esse número, né? 800 horas, e eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui. Se a pessoa quiser aprender o inglês em 30 dias, aliás, 30 dias não, 3 meses, ela iria precisar dedicar 9 horas por dia Exato. absorvendo inglês, o que é praticamente impossível, Impossível. né? Porque a pessoa vai ter um tempo de atenção ali limitado para ela absorver um conhecimento. Exato. Então, essa metodologia, você comentou o quê? 30 minutos todos os dias seria algo ideal a pessoa se expor ao inglês de alguma forma, Exato. nem que seja um pouco por dia. Exato. E dentro da nossa mentoria, a gente traz essa exposição para ela, né? Então, a gente já criou um material onde ela, né, vai ter acesso a essa exposição todos os dias. Então, os materiais que a gente tem dentro da nossa plataforma, que chama English Practice, olha o nome, English Practice, prática. E você vai internalizar, né? Adquirir a língua todos os dias. Então, 30 minutos ou mais, isso vai depender da sua rotina. Lá, eu consigo 1 hora por dia. Ótimo, 1 hora por dia. Você vai praticar. Você não vai precisar de comprar um livro, um celular. Ó, um livro ou um CD. Tá tudo dentro do seu celular. Tá completo. Tá tudo dentro do seu aplicativo, né? Então, os nossos alunos, eles baixam o aplicativo ou entra pelo computador. Eles vão praticar todos os dias, né? Então, o material, ele é autêntico. Ele é baseado no ensino, na aquisição da língua, mas ele não é retirado de livros. Ele é retirado de nativos. Então, você não vai escutar o Joãozinho falando pra Maria, hello, how are you? Hello, Né? how are you? Eu acho que é o que todo mundo às vezes preocupa nas aulinhas de inglês, no padrão. Exato, Né? e eles trazem um material mais tradicional, né? Sim. Tudo bem que cada metodologia ela tem, né, o seu diferencial e tudo, mas quando você entra pra mente humana, acabou. Isso aí não vai, a metodologia certa para qualquer pessoa vai ser a programação neurolinguística. Um outro nível. Você vai programar, né, a sua mente através da linguagem. Então, Legal. o material ele foi feito para isso, para que você possa adquirir, né, a língua e não ficar estudando, completando lacuna de verbo, né? Então, a gente não vai fazer isso. A gente vai adquirir a língua através de conteúdo autêntico, né? Então, tem lá um canadense, um britânico falando, desde o primeiro módulo. Não tem essa de que, eu vou falar how are you? Não. How are you? Esse é o inglês real. Por isso, English Muito bom. Reality. Muito legal. E lá, ela trazendo um pouco do que o pessoal dá de algumas dicas aí na internet, né? Que tem aparecido muito, a gente sempre tá ali passando no Instagram, vai aparecer uma dica, e eu queria saber a sua opinião sobre essas dicas. Por exemplo, já que a gente comentou aqui sobre horas de inglês, né? A imersão, na sua opinião, em um determinado nível de inglês, ela funciona? É uma boa dica? Sim, ela funciona desde que a entrada seja compreensível. O que é entrada compreensível? A gente chama de comprehensive input. É quando a pessoa
ela escuta o conteúdo, seja, né, música, filme, mas ela entende. Concorda comigo que você não vai adquirir o inglês se você não entender? É a mesma coisa lá, você tá escutando uma música que você nunca viu na vida, com uma letra que você nunca ouviu na vida em inglês. Você tá escutando e vai continuar escutando, não vai entender nada, não vai conseguir adquirir nada. Então, sim, você consegue praticar, né, todos os dias nessa imersão, desde que você tenha um conteúdo que você entenda. Mas como eu vou entender esse conteúdo, sendo que eu preciso aprender, né? Adquirir o inglês para entender. É aí que entra o mentor. O mentor, ele vai te dar a aquisição, ele vai te dar o contexto, né? Utilizando a própria língua portuguesa. Mas ele não vai te dar a tradução. Ele vai te dar o significado, tá? Então, fulano, hoje você vai praticar como você vai, né? Falar, como você vai falar o que você... deixa eu pegar um contexto aqui. O que você Como vai foi falar, seu dia? Como foi seu dia, né? Olha, hoje você vai aprender, vai ouvir a história do Peter. O Peter, ele tá contando aqui que já faz uma semana que ele tá fazendo um trabalho dele da faculdade. E ele disse que semana que vem ele tem mais 5 reuniões para fazer, porque ele trabalha como gerente, tá? Então o dia dele é muito cheio, ele é uma pessoa que tem a agenda muito lotada. Qual é o som para uma pessoa quando ela fala que ela tem uma agenda muito lotada? I have a very busy schedule. Vamos de trás para frente? Schedule. Schedule. I have a very busy schedule. Então, eu vou inserir o contexto e a pessoa vai conseguir entender. Agora, ela sabe que toda vez que ela quiser falar que ela é uma pessoa ocupada, o som vai ser esse. I have a very busy schedule. Eu não foquei no português, eu foquei no contexto. Então, é a mesma coisa na sua imersão. Você não pode inserir um conteúdo, né? Consumir um conteúdo que não tenha entrada compreensível. Você precisa ter a entrada compreensível para que você possa consumir. Então, uma dica, né, para quem está iniciando é: consuma filmes, músicas que você já conheça na versão brasileira. Por que não? Né? Versão brasileira, gente. Não vai saindo lá pegando tradução, não. Tá? Como é que é a versão brasileira? Versão brasileira é diferente de tradução de música, tá? Ah, interessante. Porque essa daí quando até... você pesquisa na internet, o que vai aparecer? Tem muitos sites, né? Sim. Que mostram lá, assim, a música e a tradução. E tem até o Google Tradutor, que a pessoa às vezes vê aquela tradução joga, fora da né? literal. Sem ser literal, né, na verdade. Então, a versão brasileira está interpretando. Tanto é que quando a gente vai ver, né, a interpretação de algumas músicas, a versão brasileira de algumas músicas, dá às vezes um nó na cabeça, né? Peraí, a pessoa falou get, mas get tem vários significados. Meu Deus, nessa música ela falou uma palavra que não tem nada a ver. Por quê? Ela está contextualizando. Então, a versão brasileira é a versão correta da música. Por quê? Eu estou interpretando. Então, quando você vai praticar uma música, você precisa entender qual é a interpretação dela. E uma música que você já conheça, né? Exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de música cristã também em inglês, né? Então, o que eu faço? Tem muita música cristã aqui no Brasil, né? Que é cantada lá no exterior, né? Eu já ia te perguntar de uma. Qual? Você falou isso, eu lembrei de uma música que eu vi a tradução dela recente, ela é até cristã, que é a Little Miracles, Little do Miracles. Maverick Church. Ai, adoro Maverick. Então, Maverick, tá vendo? Eu falo Maverick, aí só saiu Maverick. Normal. Por isso, a pronúncia a gente vai absorvendo, aqui a gente já vai aprendendo, isso exato. é legal. Pronúncia é uma coisa também bem interessante, sabia? Porque o inglês, ele não é falado como se escreve. Interessante. Certo? Você não pega uma palavra e ele não é uma língua fonética igual o português. Sim. Português é fonético. Mesmo uma palavra que você nunca viu na vida, você consegue juntar sílabas. Sim. E falar a palavra, sem nunca ter visto na vida. Faz né? sentido. Não tinha visto dessa forma. Exato. Quando você escreve português, você consegue ler. Independente se você já viu. O inglês, não. Se você não conhece o som daquela palavra, você não consegue ler. Pra você tipo ler... TCH, né? O teacher. Teacher. Exato. Porque você tá focado muito na escrita, né? Então, quando a gente foca muito em ler primeiro e escrever primeiro, eu vou estar confundindo toda a minha programação na hora de adquirir o inglês, né? Então, quando a gente vai fazer uma aquisição do inglês, é isso. A gente tira a programação do português e entra com a programação do inglês. São duas entradas, né? Então, a gente consegue
absorver isso melhor. Então, traduzir nunca, sempre interpretar. Muito bom. Então, Maverick Church. Maverick Church. Legal. E aí, a música Little Miracles. Little Miracles. Pequenos Milagres. Uhum. Só que na tradução que saiu recente, saiu muitos milagres. Exato. Né? E a tradução, eu tô assim, gente, eles Qual mudaram é a a música. versão em inglês? Em inglês é? Little Little Miracles. Miracles. E a Isso. interpretação? Muitos milagres. Muitos milagres. Ana Nóbrega, E aí, se você for olhar, poxa, little, pequeno. pequeno, Ou pequenos no plural. Pequenos né? milagres. Miracles, milagre, mas por que que ele interpretou aqui como, né, muitos milagres? Contexto. Contexto. Vai olhar a letra da música. Vai Sim. olhar sobre o que a música está falando. Entende? Então Legal. a gente interpreta, a gente não traduz. O inglês ele é interpretado. Por isso que a gente não foca na palavra em português. A gente foca no contexto, né? Então, por isso que a gente precisa ver a versão brasileira da Interessante. música. E não, né, a tradução da música. E isso pode gerar um problema se for, talvez, traduzido literalmente. Por Literalmente, exemplo, meu trazer Deus. para a realidade de business, negócio mesmo. Se a empresa tem um profissional que ele vai ali e traduz no Google Tradutor e não entende o contexto de um projeto, ele pode ser totalmente tirado do contexto. Exato. Por isso que, sabe aquela profissão que a pessoa ela está traduzindo uma pessoa, qual que é o nome dela? Ele é um intérprete. Sim, O intérprete, ele não tem só que saber inglês. Ele tem que Sim. saber o contexto em que a pessoa está inserida. Geralmente, o intérprete, quando ele vai interpretar alguém, ele passa aí uma semana, um mês com a pessoa, para que ele possa entender, conhecer a pessoa. E Sim. outra, ele tem que conhecer do assunto que a pessoa está falando. vai tratar. Porque ele precisa saber quais as palavras ele vai usar para interpretar. Entende? Sim. Então, não é sobre a tradução. E tem também a tradução juramentada, né? Que é um documento, no caso, quando ele precisa ser traduzido. Qual que é a diferença disso da tradução juramentada para ir lá no Google Tradutor de graça Aham. e colocar o texto lá? Exato. Então, ele precisa da interpretação e não do significado literal daquilo, né? Então, quando você adquire uma língua e sabe em qual contexto, como usar, né? E quando usar, você consegue identificar qual que é o som, né? Qual você Muito vai bom, usar. já tô curtindo muito esse assunto, esse bate-papo. Agora, voltando para as dicas aqui, a imersão você comentou muito bem. Uhum. O pessoal dá algumas dicas na internet, né, nos Reels que a gente assiste, sobre ouvir podcast em inglês. A pessoa nunca fez um curso de inglês, ainda não sabe falar, mas o pessoal dá uma dica que, olha, é legal você ouvir 50 minutos por dia ali de inglês, mesmo que você não entenda. Isso acontece também para músicas e às vezes até séries na Netflix. Não, coloca lá no inglês, assiste o episódio 3 vezes que uma hora você vai entender. Você acha que funciona, na sua opinião, essas dicas? Isso não funciona. E sinto muito dizer, gente, não funciona. Primeiro, você precisa ter o processo de aquisição, que eu disse da entrada compreensível, comprehensive input. Não tem como eu colocar um podcast, né, sei lá, que eu nunca, né, ouvi na vida, nunca aprendi, adquiri um inglês na vida, eu vou lá ouvir um podcast, né, para falar sobre isso. Então, primeiro você adquire o inglês, depois você vai absorver conteúdos, consumir conteúdos a partir do que você já sabe. Exemplo, né? Dentro dos meus alunos, o primeiro módulo, a gente está tratando sobre apresentação. Então, no primeiro módulo, eles vão aprender a se apresentar em inglês, né? Seja numa reunião, seja dentro, né, de uma palestra, ou seja para conhecer uma pessoa, né? Como que eu vou me apresentar de forma confiante e natural em inglês? Dentro daquele módulo, eu vou trazer um material para ele praticar e ele vai ter dentro desse material conteúdos que ele vai conseguir consumir, porque ele já entendeu o significado daquilo nas nossas aquisições, nas nossas aulas, entende? Ele já cumpriu uma etapa. Ele já cumpriu uma etapa. Então, ele vai Sim. consumir conteúdo sobre a apresentação em inglês, entende? Então, se eu já adquiri o vocabulário sobre a apresentação em inglês, agora sim, eu posso consumir um conteúdo sobre apresentação em inglês. Ai, Laila, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar e tal. Eu posso consumir um podcast sobre, né, receita e tudo? Sim, desde que você tenha entrada compreensível. Desde que você Interessante. já tenha esse nível de fluência a respeito disso. Então, eu costumo dizer que fluência, você não se torna fluente. Fluência, você não é fluente. Fluência, você faz. É algo que você faz, que você constrói. Então, eu costumo dizer que a fluência é um conjunto de práticas que você vai construindo ao decorrer, né, da sua experiência na aquisição do inglês. Exemplo,
eu não sou médica. Se eu for conversar inglês com um médico, termos técnicos, 100% eu não vou saber, certo? Sim. Mas isso não vai definir que eu não sou fluente ou fluente em inglês. Mas Entende? é o que você tem domínio. Exato. É a área que você É a área domina. que você tem domínio. Sim. Então, eu tenho domínio em vários contextos no inglês, mas quando se trata de medicina, eu não tenho um nível de fluência alto. Não quer dizer que eu não sou fluente. Mas eu não tenho um nível de fluência, um nível de vocabulário maior. Então, ter mais vocabulário, ter menos vocabulário, não define a sua fluência. O que define é a sua confiança em se expressar em inglês, independente da situação. Eu sim vou conseguir conversar com o médico, mas os termos técnicos não. Eu vou aprender Muito no bom. contexto, entende? Super claro, deu para entender muito bem. E a última dica que o pessoal costuma falar aqui, essa eu achei interessante, né? A gente fez uma pesquisa de algumas dicas que aparecem na internet sobre conviver com pessoas nativas ou que já dominam o inglês. Por exemplo, você já domina, apesar de você ser natural daqui do Brasil, né? Belo Horizontina. Belo Horizonte, assim, não. Belo Horizontina, Nasci, criado em criou, BH. criado em BH. Belo Horizonte é criado em BH, né? Isso Eu aí. vim do interior. Daqui a pouco você vai até contar um pouco da sua história também, de como Exato. você chegou até aqui, né? Mas sobre isso de conviver com pessoas que já têm a língua nativa ou dominam o inglês, funciona. De conviver com nativos? Isso, e absorver o inglês convivendo, não somente viajando com a pessoa, mas essa conversação, né? O hábito de ter uma conversação. Sim. Então, isso entra muito, né, nessa questão da aquisição do inglês. Quando a gente lembra que eu disse que a aquisição, ela só ocorre quando você entende. Aquisição é igual understanding. Acquisition igual understanding. Se você chega dentro de um país, né? Vamos supor que você não sabe falar nada de inglês. Você chega dentro de um país e você, agora eu vou aprender inglês. Isso não funciona. Inclusive, tem muito brasileiro que mora lá fora e não fala inglês, né? Sim, Então, acontece. não tem como você adquirir um inglês, aprender um inglês, tendo contato com uma pessoa que fala inglês, que é nativo inglês, né? Então, a partir do momento que você adquire a língua, aí sim, você consegue desenvolver a comunicação. Mas para você conversar, você primeiro precisa aprender a falar. A fala ela é um resultado de aquisição. Agora, a conversação, ela se dá a partir do momento que você já adquiriu a língua, né? Eu sou Legal. brasileira. Eu nasci no Brasil. Dentro da minha casa não tinha ninguém que falava inglês. Ninguém. Eu sempre fui aquela pessoa com vontade de aprender o inglês, de adquirir o inglês. E eu não tinha ninguém para conversar. Eu não tinha ninguém pra, né, falar inglês. Nossa, então a Laila aprendeu por osmose. Claro que não. Aproximação. Aproximação. Claro que não existe isso. Ter contato com pessoas que falam inglês, né? Ou não falam, não define se você vai adquirir e aprender a língua de fato, né? Então, para você, isso entra muito na questão de prática de conversação, né? Tem muito curso que fala assim, nossa, aqui o foco é conversação. Beleza, mas como que eu vou conversar sendo que eu nem sei sobre o que eu vou falar e nem sei qual Sim. vocabulário eu vou usar para falar sobre Qual aquilo? abordagem, como vai iniciar, concluir, faz Exato. sentido. Então, eu preciso estar preparada para isso, né? Então, assim, o contato com nativos vai fazer com que você desenvolva a sua habilidade de pronunciar. Eu não falo nem de se comunicar, mas a sua habilidade de fala. É diferente de conversar. É tipo esse ajuste aqui que aconteceu agora há pouco, né? Eu, por exemplo, que não tenho tanto conhecimento em inglês, eu vou falar uma palavra com uma pronúncia. E você, que já tem esse feeling, já tem o conhecimento, a experiência, pode ir lá e me ajudar a corrigir essa palavra. Exato. Então, quando você está com contato com o nativo, por exemplo, ele vai te ajudar nesse sentido. Poxa, esse som que eu ouvi ele falando é diferente do som que eu tô falando. Peraí, deixa eu lapidar, né? Então, isso vai acontecendo com o contato. Mas para conversar, você precisa saber o que você vai falar, né, amigo? Muito bom, é isso aí. E você falando isso sobre pronúncia, eu lembrei de um assunto que é um pouco polêmico, né, no inglês, que é o inglês britânico e o inglês americano. Qual que é a sua opinião e qual que é o seu inglês, né? Apesar de já ter identificado, qual que é a sua visão aqui de qual é o melhor formato, né? Não sei qual que é a definição correta, né? O britânico ou americano para a pessoa começar a aprender ou não muda em nada, na sua opinião? A questão é o conceito sobre isso, né? Inglês britânico, inglês americano é inglês. Não muda, tá? É o mesmo inglês. É a língua inglesa
para todos os países. O que muda é sotaque e vocabulário, né? Então, se eu estou na América, eu vou falar sorvete, ice cream. Mas se eu for falar lá na Inglaterra, na Europa, eles vão chamar isso de lollipop. Que, na verdade, é pirulito na América. Você entendeu? Sim. Então, a questão não é... qual o inglês que eu devo falar? Não existe o inglês britânico e o inglês americano. O que existe é o inglês e as vertentes de sotaques em inglês. Isso envolve cultura, isso envolve, né, o país em que está inserido ali. Então, Laila, eu tive muito contato com o americano. Consequentemente, eu puxei um sotaquezinho americano, né? O R bem puxado, T bem puxado, até português. As palavras mais juntas na pronúncia. Exato. Então, o sotaque americano, eu me identifiquei mais com o sotaque americano, porque eu convivi com bastante pessoas americanas, eu fiz intercâmbio, então eu pude ter essa oportunidade, né? Mas eu tenho certeza que se eu for para Europa, eu vou pegar um pouquinho do sotaque deles também. É a mesma coisa quando você tá aqui no Brasil, né? Eu vou para Pernambuco. O sotaque é totalmente diferente, a língua é a mesma. E até as palavras, às vezes, também, né? Como você citou a diferença de sorvete e o sorvete aqui e o sorvete lá. Sim. No Nordeste, eles têm muitas gírias, macaxeira muitas expressões, macaxeira e que mais, gente? Batata. Macaxeira é mandioca. Mandioca, macaxeira vai no cu, é outra coisa. Outra coisa. Exatamente. Então, são vertentes, o inglês ele é o mesmo. Então, você vai ver, eu costumo muito deixar os meus alunos assim, ó, se identificou, só escuta inglês britânico. Se identificou, só escuta americano. Né? Pra simplificar. É uma preferência que você tem. Você se identificou, mas não quer dizer que você tem que falar igual britânico, você tem que falar igual americano. Não existe isso. Pronúncia é diferente de sotaque, né? Então, pronúncia é o som da língua que eu preciso me fazer entendido para me comunicar, certo? Certo. Eu tenho tempo. I have time. Se eu mudo time e falo I have team, mudou totalmente o significado. Errou a pronúncia. Sim. Agora, se eu, ao invés de eu falar I have time, eu falo I have time, tá tudo certo. Meu T só foi um pouquinho diferente por causa do meu sotaque. Você entendeu? Então, o sotaque é isso. Ele não vai interferir na comunicação. Né? Muito bom. Ele é uma essência que a gente tem, todo mundo tem. O resultado final não muda. É só a questão do meio que é utilizado para comunicar. Exato. Em relação ao sotaque. Exato. Muito bom. E Laila, a gente falando sobre tudo isso, né? Você compartilhou boa parte do seu conhecimento. Não vou dizer tudo porque 1 hora não é suficiente. Não é suficiente. Eu sempre falo aqui no BH Podcast que 1 hora não é suficiente. Por isso que tem alguns episódios que a gente já entrou aí 2 horas quase de episódio. Mas quando a gente fala desse assunto, também é interessante saber qual que é a sua origem, né? Como você descobriu o inglês. Se foi fácil, você comentou também que você teve um processo de aprendizado padrão, né? Quais foram os desafios? Compartilhe com a gente como foi a sua jornada até aqui, com qual idade? 25 anos que você tem hoje? Tô com 25, vou fazer 26 esse ano, gente, meu Deus. Mas eu iniciei muito nova, né? Quando eu era, desde criança, eu sempre tive essa paixão pelo inglês. Eu sempre escutava as músicas e queria imitar, sabe? Falei, gente, como é que... Só que eu conseguia cantar as músicas e não conseguia conversar. E isso foi o meu primeiro desafio, né? Antes de entrar pro cursinho. Porque eu via que tem muito músico hoje que faz isso, né? Muito brasileiro, um músico que consegue cantar em inglês, mas consegue falar. Por que isso acontece, né? E eu ficava com isso em mente e eu falei, gente, eu preciso muito aprender e adquirir o inglês. Isso com 12, 13 anos de idade. Minha mãe e os meus pais vindo que eu toda hora na internet, toda hora na televisão e cantando, embromation, né? Sem saber o que eu tava falando. Replicando o som. Eles viram, nossa, você tem um feeling pra isso, né? Vou colocar você dentro do curso de inglês. Entrei pro cursinho de inglês na época era na Wizard. Eu em Sete Lagoas, eu não falei de onde eu vim, né, gente? Eu vim de Funilândia. Funilândia. É uma cidade bem pertinho aqui de Belo Horizonte, acho que deve ser 1 hora daqui, é próximo a Sete Lagoas. Então, eu pegava estrada todo dia pra ir fazer cursinho. Você saía de Funilândia pra ir pra Sete Lagoas. Pra poder fazer o cursinho, né? Acordava 5 horas da manhã e ia com a minha mãe. Minha mãe trabalhava fora também, tudo era fora. Qual que era a idade? 13? Começou 12, 13 com 13, anos. legal. 13 e é uma anos. dica até legal, né? Pros pais que
tem interesse e o filho também já tem essa predisposição e, na verdade, nem só a predisposição já é bom investir desde cedo. Abre portas. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Né? Eu não digo nem por questão de aprender, porque tanto adulto quanto a criança consegue aprender. Né? Tanto é que a minha metodologia foi criada para jovens e adultos. Legal, né? Então, muito bom. O adulto, ele sim, consegue aprender até mais rápido que a criança. Depois a gente entra sobre isso. Mas eu comecei cedo. E minha mãe me colocou no cursinho e eu entrei no cursinho tradicional, né? Livro, CD, 3 anos. Morrendo, Verbo gente. to be. Verbo to be e tal. Completa lacuna, pá, repetição, né? No cursinho onde eu fazia, tinha muita repetição, né? Isso me ajudava muito também. Mas eu vi que quanto menos eu seguia a metodologia deles, mais eu aprendia. Falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Não sabia disso. Com 16 anos, os próprios donos do cursinho me convidaram para monitorar, para ser menor aprendiz na época, né? 16 anos. Então, Laila, você se destacou, você consegue se desenvolver. Eu quero você como monitora, ajudar os seus colegas a desenvolver dentro do inglês. Legal. E foi ensinando que eu comecei a descobrir vários métodos, né? Dentro do ensino do inglês. Então, eu aprendi o método da Wizard na época. Aos 17 anos, meus pais vieram para Belo Horizonte. Foi quando eu vim para Belo Horizonte, vim com uma carta de recomendação. Fui trabalhar em outra escola de idiomas aqui em BH, na época era a Wizard. Fiquei 1 ano e meio lá, conheci toda a metodologia, comecei a lecionar, mas a mesma coisa acontecia. Estudo. Ninguém adquiria o inglês, né? E eu ficava com aquilo na cabeça. Sabe quando você dá aula, você tá ganhando seu salário, tá tudo certo, mas ninguém tá adquirindo, ninguém tá aprendendo. Isso me incomodava. Gente, eu preciso fazer parte de algo, eu preciso fazer parte do propósito de pessoas. Eu não tô aqui simplesmente para dar uma aulinha de inglês, tchau, ganhar meu dinheiro e tá tudo certo. Não, eu tô aqui para realizar sonhos, ser um canal para realizar sonhos das pessoas, né? O inglês é essa ferramenta, mas eu não via resultado. Beleza, isso com 17 anos, né? Comecei a dar aula e fui tendo a experiência em várias outras escolas de idiomas, porque eu sempre pulava de um lugar para o outro, né? Porque eu nunca estava satisfeita, sempre buscava, eu tinha essa curiosidade, o que acontece, como que é a mente humana. Comecei, né, a ter isso. Tive a oportunidade também de treinar professores na época, né? Então eu aprendi várias metodologias, desde metodologia ativa, tudo tradicional. 6 anos de experiência dando aula, dos 17, né? Até quantos anos? 22, por aí. Dando aula em inglês, né? Dando aula de inglês. Foi quando, em 2019, o inglês abriu uma oportunidade muito grande para mim. Eu consegui ter a oportunidade de ir para fora. Na época, eu dava aulas de inglês numa escola de idiomas, né? E eu fui, assim, com a cara e coragem. Vamos, 6 anos dando aula de inglês, né? Friozinho na barriga sempre, né? Ai, meu Deus, tô indo para outro país. Fui. Gente, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos trabalhar como camp counselor. Né? E lá é tipo um acampamento de verão, onde você trabalha com crianças e adolescentes, né? Esporte, é bem esportivo, né? Então lá no acampamento tem várias atividades. Então eu desenvolvi o meu inglês, desenvolvi também habilidades de liderança, tudo lá. 4 meses. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, eu tô ensinando inglês errado. Você descobriu. Eu falei, gente, não é assim. Eu preciso trazer o que é real para os meus alunos. Do jeito que eu tô ensinando aqui, é claro que ninguém vai aprender, né? Ninguém vai aprender. Não dá para essa metodologia, todas as metodologias que eu já passei não tá dando resultado. Foi quando, em 2020, na época da pandemia, pedi demissão, não quero mais, tchau. Em meio à pandemia. Pandemia, gente, não quero mais. Eu quero fazer parte de algo maior. Eu quero descobrir como é a mente humana, como de fato meus alunos vão adquirir o inglês, como eles vão crescer pessoalmente, como que eles vão crescer profissionalmente. Foi quando eu descobri a PNL, Programação Neurolinguística. Pesquisando na internet, aquisição, mente humana, eu descobri o IMA, né, que é uma instituição que forma professores de inglês em mentores de inglês. English Mentoring Academy. Então, através dessa instituição de São Paulo, eu fiz a mentoria, né, 100% online aqui em BH, e me formei como mentora. Foi aí que eu descobri que sim, quando você aprende a aprender, quando você aprende como a sua mente funciona, você sim consegue desenvolver, né? Então, não é sobre dar aula, não é sobre ensinar que mesa é table, tchau, com Deus, se você aprendeu bem, se não aprendeu, amém.
O meu propósito aqui é muito maior. É fazer com que a pessoa, de fato, adquira o inglês e tire todos os obstáculos que ela tem na vida dela, seja pessoal, seja profissional, né? De forma natural, de forma consciente. Então, essa chave foi a chave que mudou a minha vida, né? Depois que eu descobri a programação neurolinguística, eu descobri a metodologia que, de fato, está mudando a vida de muitos belo-horizontinos, bastante belo-horizontinos aqui em BH, né? E também tem muitos alunos de fora, né? Então, o primeiro objetivo é alcançar Belo Horizonte inteiro, porque é uma cidade que eu amo de paixão. Nada melhor do que estar no BH Podcast. Eu amo de paixão, então quero muito poder trazer essa realidade, né, para os brasileiros especialmente, Que né? legal. Porque não é uma realidade hoje. O brasileiro hoje teve uma pesquisa recente que mostra isso, né? Como eu havia falado, 1% da população brasileira somente fala inglês fluentemente. E olha o tanto de escola de idioma, né? Olha o tanto de metodologia que o Brasil tem. O Brasil é campeão em escolas de idiomas hoje. Sim, né? Eu vi essa notícia e eu fiquei impressionado, porque falou que é um dos países que mais tem escolas de inglês, porém que a população é menos fluente. E se for analisar esse 1% aí, né, qual que é a origem desse 1%? Esse 1% geralmente é o 1% que ou é o que tem inglês para ensinar inglês, geralmente 1%. Nesse 1% é mais professor do que aluno, tá, gente? Porque nesse 1% as pessoas estão condicionadas a estudar. Todos os métodos, todas as abordagens estão baseadas nesse princípio aqui inconsciente, tá? Então, todos esses princípios que eu passei aqui, que todas as pessoas estão condicionadas a passar, é o que o brasileiro faz. Ele estuda, ele não adquire. Né? Então, esse é o meu propósito. Trazer a aquisição do inglês natural, trazer a aquisição do inglês fluente, mas não através de estudo, através de aquisição. Porque o inglês não é matéria. Se a gente lidar com o inglês como matemática, história, geografia, acabou. Você não vai adquirir. O inglês ele é uma habilidade. E a habilidade a gente desenvolve. A gente treina, a gente pratica, a gente não estuda. Excelente, Laila. E aqui, uma dúvida, né? Para a pessoa que está ouvindo todo esse conteúdo aqui, ela consegue entrar em contato com você? Existe algum curso online ou como funciona a mentoria também, né? Pessoalmente, ela online? Explica pra gente. Já que o pessoal agora te conheceu, também é interessante saber como ele pode se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Sim, através da mentoria, a mentoria ela é 100% online, né? Então a gente tem a nossa plataforma onde você vai ter acesso ao material, né? E os nossos encontros são semanais. Né? Então, sim, vocês terão acesso à mentoria, é só entrar lá no meu Instagram, laila.caroline, né? Nós fazemos bastante workshops também online, né? Então, a gente faz palestras para trazer essa inovação dentro do ensino do inglês. Então, inclusive, semana que vem a gente já vai ter aulão, a gente vai ter um workshop aberto para vocês que estão interessados a entender como que a mente funciona, qual é o passo a passo, um pouquinho mais do que a gente falou aqui, para vocês, de fato, adquirirem o inglês. Então, a mentoria ela está aberta para você, jovem e adulto, que quer adquirir o inglês, parar de enrolação, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, tá disponível, né, de forma online. É um material exclusivo meu, autêntico, né? Vocês não vão achar aí no Google, vocês não vão achar no Mercado Livre, não. É isso aí. Você falou um item interessante. Jovens e adultos, tem idade mínima para a pessoa começar no inglês? Como que funciona isso? É aquela pessoa que fala assim, não, já fiz 30, 40 anos, já passei da época do inglês? Qual que é a sua dica? Isso aí é uma crença que limita muitas pessoas, né? Ai, eu passei dos 30 anos, eu não vou ter habilidade para falar o inglês. Eu costumo dizer que a habilidade nós temos, isso desde novos, né? As habilidades necessárias para a gente adquirir o idioma é pensar e imitar sons. Isso desde criança a gente tem, mas o processo de aquisição é diferente. E outra, o adulto, ele aprende muito mais rápido que a criança. E como que a gente observa isso, né? Qual que é o processo de aquisição de uma criança para aquisição de um adulto? Quando uma criança ela está adquirindo a língua, ela está recebendo sons, né? E geralmente ela não está entendendo o que ela está falando. Os pais eles têm que fazer com que os sons que eles estão usando sejam compreensíveis para ela. Então, é uma série de repetição e de interação que os pais e as pessoas que estão ao redor fazendo para que ela possa compreender o som que ela está recebendo. Sim. E geralmente, né, existem estudos que mostram que a forma como o pai, né, e a mãe fala, né, aquele baby talk, né, ei, bonitinha, e aquela repetição ajuda a criança a conectar o som, o contexto com o som que isso tem. O adulto, por si só, ele vai aprender muito mais rápido que a criança. Por quê? Ele já tem um significado
para aquele som. Ele já tem a língua materna dele. O que ele precisa fazer é conectar a ideia que ele já tem em português, que é a língua dele, com o som que isso tem em inglês. Então, teoricamente, e na verdade o adulto ele consegue aprender mais rápido do que a criança por conta disso. Ele já tem a língua dele materna. Então, é muito mais fácil de adquirir do que uma criança. A sensação que dá, né, que a criança aprende mais rápido, é porque ela aprende na naturalidade. Isso é um ponto importante que a gente tem que focar, né? A criança, ela não tá focando, eu tenho que falar o português certinho, bonitinho, eu tenho que aprender a falar o português para eu falar. Não. O objetivo da criança eu preciso ir no parquinho brincar com meu amigo. Como que eu vou pedir minha mãe para isso? Qual é o som mesmo que ela falou? Parquinho, parquinho, parquinho. Pronto, ela não focou em como eu vou falar, em qual verbo eu vou usar e tudo. Sim, a naturalidade. A naturalidade. O adulto, o objetivo dele eu preciso me desenvolver pessoalmente e profissionalmente para adquirir o inglês. Então, ao invés de eu focar em que palavra, em que verbo que eu vou usar, eu vou focar em como que eu vou me apresentar de forma confiante dentro de uma entrevista. Qual que é o som para isso? Então, não é o porquê. É o mentor que vai te trazer o que e como, né? Então, sim, o adulto ele vai aprender muito mais rápido que uma criança. Muito bom. Valeu, Laila, por todo esse conhecimento, né, essa informação que a gente pôde compartilhar com os ouvintes e pessoas que estão visualizando esse vídeo também. E foi um prazer te receber aqui no BH Podcast. Prazerão meu, gente. Estou muito grata e muito feliz por estar participando aqui com vocês. É uma honra estar aqui e poder compartilhar, né, o meu conhecimento e poder trazer aí essas crenças limitantes aí pra gente tirar isso tudo da cabeça, porque sim, é possível adquirir o inglês. É isso aí, depois de um episódio desse, mais de 1 hora falando aqui sobre inglês, só que principalmente com o objetivo, né? Sobre desenvolvimento pessoal, profissional. Depois desse episódio não tem mais desculpa para você não se desenvolver. Então já entra em contato com a Laila, seu arroba no Instagram, qual que é, Laila? Laila.Caroline. Laila.Caroline e Exato. por lá já vai encontrar todo o conteúdo. Acesso aos cursos. Exato. Links. Na minha bio, vocês podem clicar na minha bio, vocês vão ter acesso, tá, ao nosso grupo, ao nosso aulão, que a gente vai acontecer, inclusive, na semana que vem, para vocês experimentarem ao vivo ali a metodologia, né, do English Reality, da mentoria de inglês, para vocês inserirem e começarem a entrar, então, a adquirir inglês, né? Vão parar de estudar. É isso aí, comece a adquirir inglês, ao invés de estudar e ficar nesse padrão que já está ultrapassado, né? Infelizmente, né? Já está ultrapassado. É isso aí, valeu, Laila, muito obrigado pela Muito participação obrigada. Aqui no BH Podcast. Já fica o convite para mais episódios, né? As portas aqui do BH, do próprio Estúdio RVL estão abertas para te receber em outros momentos também. Obrigada, muito obrigada. Tchau, Valeu tchau. para você também que assistiu o episódio até aqui. Um abraço e até o próximo BH Podcast.